Olá, turma, tudo bem? Vamos a mais uma aula, né, dos nossos cursos técnicos da Escola Técnica Sandra Silva. Eu, professor Daniel Alves, é um prazer imenso estar com vocês, dando continuidade aos nossos estudos. E paramos na última aula com o micrômetro sistema inglês milesimal. E agora, nessa aula de hoje, vamos para o micrômetro ainda, só que desta vez sistema métrico. Micrômetro sistema métrico. Vamos ver a diferença desse instrumento da aula de hoje com relação à aula passada. Analisem bem, vocês vão perceber a grande diferença, né, que vão estar nos traços da bainha, nos traços do tambor, a contagem dos traços, né, o passo, enfim. Tudo vai haver uma diferença muito interessante e que vocês vão conseguir, de fato, distinguir um instrumento do outro, ok? Então, a nossa aula, né, veja aí, né, tenho uma demonstração aí de dois instrumentos, um micrômetro analógico e um digital, tá? Ambos trazem a capacidade dele e a resolução. Pois bem, um micrômetro com resolução de 1 milésimo de milímetro. Bom, a cada volta do tambor, o fuso micrométrico avança uma distância chamada passo. A resolução de uma medida tomada em um micrômetro corresponde ao menor deslocamento do seu fuso. Para obter a medida, divide-se o passo pelo número de divisões do tambor. Vamos entender isso. O que quer dizer realmente esta resolução? Ora, o passo da rosca do fuso micrométrico dividido pelo número de divisões do tambor. Turma, vamos lembrar um pouco da aula passada. Lembram que o tambor do micrômetro em polegada, quando você gira ele totalmente, são 25 divisões. Aí aparece a primeira divisão lá na Bahia, que é 25 centésimos. Então esse é o passo da rosca do micrômetro em milésimo da polegada. O do milímetro, quando ele gira esse tambor, que na realidade não são 25, são 50 divisões agora, uma volta completa desse tambor, aparece a primeira divisão, que é igual a meio. Então, o passo da rosca do micrômetro em milímetro é igual a 0,5 milímetro ou meio milímetro. E o tambor tem 50 divisões. Então, a resolução será este meio milímetro dividido por 50, que é igual a 1 centésimo. Então, meio milímetro, que é o passo da rosca do fuso micrométrico do micrômetro sistema métrico, dividido pelo número de divisões do tambor, que é 50, é igual a 1 centésimo do milímetro. Observem bem o instrumento de milímetro. Tá? Capacidade de 0 a 25, instrumento fechado. Aqui no arco nós temos a resolução dele e a capacidade. Este instrumento fechado 0, ele vai no máximo até 25 milímetros. E a resolução que ele diz aqui é de 1 centésimo. Quando a resolução é 1 centésimo, é porque essa resolução só vem aqui no tambor. Então, além dos traços da bainha, que é de meio e meio, vem os traços do tambor, onde cada um vale 1 centésimo. Então, vamos, de fato, entender como é o instrumento de 1 centésimo. Então, girando o tambor, cada divisão deslocará, certo? Terá um deslocamento de 1 centésimo no fuso. Então, assim, ó, eu tenho aqui a bainha e tenho aqui o tambor. Tem as minhas faces de medição, a fixa e a móvel, né, que é o fuso móvel. Então, esse tambor, quando ele estaria aqui fechado, quando eu der uma volta de 50 divisões, vai aparecer essa primeira divisão aqui, ó, que é igual a meio. Quando eu der outra volta, mais meio, vai dar 1 milímetro. Aí vem 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Então, conclui-se que cada divisão na bainha do micrômetro sistema métrico equivale a meio milímetro. E este meio milímetro ele surge a cada volta completa do tambor, que é de 50 divisões.
onde cada divisão deste tambor é igual a 1 centésimo, ou seja, 0,01 milímetro. No instrumento de milímetro, é bem notório a divisão dos traços. Lá na polegada nós tínhamos 3 divisões e vinha o número 1, 3 divisões e número 2, ou seja, 25 e 25, né? Aí vinha 25, 50, 75, 100. 125, 150, 175, 200. Esse não, esse aqui, ele vem meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Ou seja, a cada 5 divisões inteiras ele vem numerado o número 5. Qual a próxima numeração aqui em cima? Seria o 10, depois 15, 20 e assim sucessivamente. O primeiro traço que surge após o zero será o traço meio. O segundo traço será mais meio, que vai corresponder a 1. A maioria das vezes os traços vêm assim, alternado, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Ou em cima, né, começando em cima, meio, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Então, como aqui começou embaixo, os traços meios estão embaixo e os inteiros estão em cima. Perfeito? Esses traços podem vir alternados aqui, inclinados, tá? Ou pode vir todos embaixo. Quando vem embaixo é com nônio com resolução de 1 milésimo, que nós vamos ver mais na frente. Pois bem, então a leitura no micrômetro com resolução de 1 centésimo. Primeiro passo, tá? Deixa eu voltar aqui. Existe um passo a passo de leitura no instrumento. Você tem que fazer, num instrumento de 1 centésimo, são 3 passos. Então, o primeiro passo, leitura dos milímetros inteiros na escala da bainha. Então, você identificou aqui quem são os inteiros. Então, você vai contar os inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do 5, antes de chegar no 6, entre o 5 e o 6, ó, tem um tracinho aqui, que é meio. Então, aqui, entre 0 e 1, tem esse aqui. Entre 1 e 2, tem esse aqui. Então, meios embaixo e inteiros em cima. Então, você vai contar primeiro os inteiros. O segundo passo, você vai contar os meios milímetros também nessa escala aqui da bainha. Ou seja, digamos que eu contei 5. Tem mais meio? Tem meio. Mas eu contei 6. Tem mais meio? Aí você vai ver aqui se completou meio. Depois desse sexto traço, o meio vai vir depois que esse tambor der mais uma volta de 50 divisões aqui. E o terceiro passo será a leitura dos centésimos de milímetro da escala do tambor. Ou seja, o traço que está aqui, ó, que faz tangência com a linha da bainha, são em centésimo. Então, você vai somar com o centésimo. Então, nada mais é do que a soma dos inteiros, dos meios e dos centésimos. Vamos acompanhar o entendimento. Digamos, então, que eu tenho esse instrumento e vou verificar a abertura dele. Olhei aqui, eu tenho 5, 10, 15, eu tenho 16. Ó, observei, né, os traços inteiros estão em cima e os meios embaixo. Então, eu tenho 15, 16, 17. Então, eu tenho 17 milímetros na bainha. Depois eu vou observar após o 17 o meu segundo passo. Então, depois do 17, o tambor girou, girou, girou. Passou o zero aqui, ó. Aí, quando o zero passou de novo, completou mais meio. Então, o segundo passo, meio milímetro. No terceiro passo, eu vou para o centésimo do tambor. Que eu vou ver aqui quem é que está coincidindo com a linha da bainha. Então, é 30, 31, 32. Se é centésimo, é 0,32. Faz a soma, 7,82 centésimos. Faz a soma, né, atentando-se para a vírgula embaixo de vírgula. Mas você pode fazer essa soma direta, tá? Ó. Não é necessariamente você fazer isso aqui. O objetivo é fazer direto. Então, eu tenho 17,5, que é o mesmo que 17,50. O 17 você sempre vai manter o inteiro. A soma sempre vai ser depois da vírgula. Então, eu tenho aqui 50 mais 30, 60, 70, 80. 81, 82. Então, 17,82. Ok? Vamos lá. Acompanhando ainda o entendimento. Veja bem. Agora eu tenho na bainha 23 milímetros. 20, 21, 22, 23. Esse 23 foi completado quando este zero passou aqui, ó. Quando este zero passou aqui, completou 23. Opa, aí a medida foi parada aqui.
Eu vou ver depois do 23 se tem meio. Não tem meio, então se não tem, é zero. Então o meu segundo passo é zero, não tem nada. Em seguida, eu vou para o tambor, que são os traços de centésimo. Então aqui, ó, deu o 9, que é 0,09. Então aí é só fazer a soma. Eu tenho 23, não tenho meio e só tenho 9 no tambor. Então 23,09 centésimo. Turma, os centésimos do tambor, ó, é duas casas após a vírgula. Centésimo, centésimo, 9 centavos, 9 centésimos. Então eu tenho 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09. E se fosse o 10, 0,10. Então até a nona casa nós vamos 0,0. Tá? E a partir de 10 é 0,10, 11, 12 e assim sucessivamente. Então, primeiro passo, 23 milímetros, que são os inteiros. Segundo passo, tem meio? Não tem, então zerou. Terceiro passo, são os centésimos do tambor. Então, aqui no caso é 9, 0,09. 23 com 0,09, 23 milímetros e 9 centésimos. Então, aqui, ó, eu tenho mais uma sequência de leitura. Então, aqui eu tenho traços alternados. Turma, é só contar os traços inteiros. Os inteiros serão os maiores. Quem são os maiores aqui? 1, 2. Você não tem que contar isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Nada disso. Os inteiros, os maiores. Então, 1, 2. Então, meu primeiro passo, 2 milímetros. O meu segundo passo são os meios. Após esse 2, eu tenho que ver se completou mais meio. Então, quando o tambor passou, aqui o zero do tambor passou por 2, completou 2, a próxima volta, que ele andou mais 50, completou mais meio. Então, eu tenho o segundo passo, que é meio milímetro. Após isso, ele continuou girando, mas não completou a volta e parou no 14 centésimo. Então, eu tenho primeiro passo na bainha, né, mais eu tenho já uma sequência direto. Eu tenho 2 mais meio, 2,5. Depois mais 0,14 no tambor, 2,64 centésimos do milímetro. Fazendo a soma rápida, 2,50, 50 com 10, 60, 61, 62, 63, 64. 2 milímetros e 64 centésimos. Muito bem. Vamos aqui a outro entendimento. Instrumento aberto. Esses traços estão inclinados, mas não tem problema. Contar os traços inteiros. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, os inteiros estão todos em cima, porque os meios, né, estão embaixo. 0, meio, 1, 1,5 e aí vai, tá vendo? Então, primeiro passo, 10. Segundo passo, depois do 10, seria meio. Só que este meio ele não está aparecendo. Então, para mim é 0. E o terceiro passo é o tambor, 35, 36, 37. Bainha 10 milímetros. Eu não tenho tambor, eu não tenho um meio, então desconsidero e vou direto para o tambor 0,37 centésimo, 10 milímetros e 37 centésimos. 10,37. Muito fácil, pessoal. Tenho certeza que vocês estão entendendo aí a matéria. Façam os exercícios da apostila. É fazendo os exercícios que vocês vão aprender mais. Continuando. Agora, o instrumento ele é de resolução de 1 centésimo. Ora, eu tinha 1 centésimo lá no anterior, agora ele é 1 milésimo, tá? São 3 casas após a vírgula. Onde é que surge esse camarada? Bom, quando no micrômetro houver nônio, ele indica o valor a ser acrescentado à leitura obtida na bainha e no tambor. Então, essa leitura que a gente fez anterior, bainha, tambor, no final você vai acrescentar o nônio. Então, a medida indicada pelo nônio é igual à leitura do tambor. Por quê? Porque essa linha do nônio faz coincidência com um traço qualquer do tambor, que não importa quem é. Então vamos lá.
Esse traço do tambor ele é dividido pelo número de divisões do nônio. Tá? Cada divisão do tambor é a menor divisão do tambor é dividida pelo número de divisões do nônio, ou seja, 10 divisões no nônio, que é normalmente o que ele tem. Se o nônio tiver 10 divisões marcadas, aí a sua resolução será. Só que eu informo aqui que esse nônio será sempre 10 divisões, tá? Então, qual é a menor divisão do tambor, do milímetro? Não, 1/100. E o nônio tem 10 divisões, 1/100 dividido por 10, 1 milésimo. Ok? Então, para me fazer a leitura com esse instrumento de 1 milésimo, é a mesma coisa do anterior. Você conta os 3 passos e só vai acrescentar o último passo, que é o nônio. Então, primeiro passo, os inteiros da bainha. Segundo passo, os meios também da bainha, né? Terceiro passo, os centésimos do tambor. E o quarto passo, eu vou adicionar a leitura, né, de milésimo com o auxílio do nônio da bainha, verificando qual dos traços do nônio coincide com o traço do tambor. Aí eu acrescento à direita da medida. Vamos entender. Olha eu aí! Apareci na telinha. Continuando. Então eu tenho aqui um gráfico, tá? Representando aí um nônio. Então essa linha aqui, horizontal, é a linha da bainha. E essa linha vertical é a linha do tambor. E aqui, essas linhas horizontais, elas estão aqui acompanhando a mesma linha da bainha do tambor. Ou seja, essas linhas ficam no tambor. Então, o primeiro passo serão os traços inteiros. Quantos inteiros nós temos aqui? Ó? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui é 20 milímetros. Acrescentei 3 zeros após a vírgula, porque o instrumento é de 3 divisões, ou seja, de milésimo. Se não tivesse o nônio, seria só duas casas, aqui e aqui, seria só 20,00. Como tem nônio, acrescenta mais um zero, 20,000. O segundo passo, após o 20, eu tenho mais meio, então é 0,5. Aí acrescentei 2 zeros para igualar com a casa de cima. O terceiro passo é o traço que está abaixo da linha da bainha, 10, 11, ou seja, 11 centésimos. Aqui é de 1 em 1. Lembram disso? Então aqui é 11. Então 0,11. Aí acrescento o 0 à direita para igualar com as casas de cima. Aí é só fazer a soma, turma. 8, né? 1, 5 mais 1, 6, 0, desce o 2. 20 milímetros, 618 milésimos. Lembrando que você não tem necessidade de fazer isso aqui. Você pode fazer a soma direto. 20 milímetros, 20,50 mais 10, 60, 61. E o nônio é o 8. Esse nônio você acrescenta, que é o quarto passo aqui. Ó. Esse 8 está coincidindo com esse 25 aqui. Não importa quem é esse 25, eu só sei que o 8 está com ele. Então, 8 milésimos. Aí você conta 20,50 mais 10, 60 mais 1, 61, 20,61. E o nônio é 8, acrescenta à direita. Ou arma a continha como está aqui, ó. 20 milímetros, 0,5, 20 milímetros, 0,5, 11 centésimos, 8 milésimos. Mais um entendimento aí para ficar mais claro. Eu continuo na telinha, vocês estão me vendo aí, né? Então, bainha, vamos contar os traços inteiros. Ora, os traços meios estão aqui embaixo, então eu vou considerar os de cima, 15, 16, 17, 18 milímetros inteiros. Após o 18, eu tenho que observar se eu dou mais meio, né? Porque eu tenho aqui, ó, 15,5, 16,5, 17,5, 18, tem meio? Não tem. Então, se não tem meio, eu vou desconsiderar ele. Então, nem acrescento aqui na soma. Depois eu vou para o tambor e vejo quem é o traço que está embaixo da linha. Esta seta B aqui está se referindo a este traço, tá, turma? Que é o 6, 7, 8, 9, ou seja, 0,09. Acrescentei o zero aqui para, né, igualar as casas decimais. E o nônio é o 6, ó.
que coincidiu com esse cara aqui, que eu não quero saber quem é, eu só sei que ele coincidiu. O 6 é 0,006, 6 milésimos. Faz a soma 18 milímetros e 96 milésimos. Lembrando que não há necessidade de você fazer essa continha. Ela só está armada aqui para que você observe o passo a passo. Mas eu tenho 16, 17, 18,09. E o nônio, 6. É só acrescentar à direita. Então, observe aí o micrômetro, cujo é de 1 milésimo de resolução. Aqui, ó. Ele é de 0 a 25, capacidade, e 1 milésimo de resolução no nônio. Aqui é o tambor, né? 50 tá? Ó, 50 divisões. É um instrumento de milímetro. Além de informar aqui, eu vejo que o tambor tem 50 divisões. E o valor de cada divisão aqui deste nônio é 1 milésimo. Tá? Então eu tenho aqui os traços de meio e meio da bainha, os traços de 1 centésimo do tambor e aqui os traços do nônio, que é 1 milésimo. Vamos lá para esse exercício. Eu tenho um instrumento e vou ver o meu primeiro passo, que é 35, né? Ó, 30, 31, 32, 33, 34, 35 milímetros. Aí vou para o segundo passo. Observa que tem mais meio aqui. Então, meu segundo passo existe 0,5. Primeiro passo, 35 milímetros. Segundo passo, meio milímetro. E o terceiro passo é o tambor, né, que são os centésimos. 10, 11. 0,11. 0,11. Igualei aqui as casas. E o nônio? 6. Então, é 6 milésimos. 0,006. Lembrando novamente, não precisa você fazer esta continha, essa soma aqui, tal, que vai dar 35 milímetros, 616 milésimos. Você simplesmente pode, mentalmente, 35,50 mais 11, 61. E o nônio acrescenta à direita, 6. 35,50 mais 11, 61. E o nônio, 6. 35,616 milésimos do milímetro. Mais outro exemplo. Vamos para o primeiro passo. 15, 16, 17. Ora, Daniel, mas tem uns traços aqui. Vocês têm que ler os traços maiores, os maiores primeiro. Ou seja, os maiores são considerados inteiros. E de 5 em 5 ele vem numerado. Então eu tenho 15, 16, 17 é o meu primeiro traço a ser reconhecido, que é o traço inteiro. O segundo passo é os traços meios, que após esse 17 vai surgir o meio. Só que esse traço meio ele não aconteceu, porque ele só vai acontecer quando este zero do tambor chegar aqui na linha da bainha. Como não chegou, desconsiderei e ele vale 0. Então não é nada. E o terceiro passo, eu vou para o tambor. 41, 42, 43, 44. 0,44. E o nônio vai ser o 3. 1, 2, 3. Porque ele está coincidindo com qualquer traço aqui do tambor. 3 milésimos. Ora, 17 na bainha. Não tem o meio. 44 centésimos no tambor e 3 milésimos no nônio. 17 milímetros, 443 milésimos. Fazendo a conta direta. Não precisa fazer essa continha, mas vamos lá. 15, 16, 17, opa, não tem 50, então já vou direto para cá, 44. 17,44. E o nônio é o 3, você só acrescenta à direita. Se o nônio fosse 8, 17,44, 8. Se fosse 4, 17,44, 4. Mas aqui no exemplo é o 3, então é 17,44, 3. Muito fácil, né, pessoal? Tenho certeza que vocês estão, ó, tirando onda nesse entendimento. Legal? E é isso aí. Olha eu aí de novo. Para finalizar, ou melhor, inteiro. Eu tenho algum traço inteiro aqui para contar? Ora, não tem. Eu tenho 0, depois do 0 é meio, né?
Então o próximo traço seria aqui em cima 1. Eu não vejo ele. E mesmo assim, para ele completar, teria que chegar o zero aqui, ó. Então aqui no caso, turma, eu tenho uma medida que é menor que 1. Então é 0, vírgula. E eu só vou para o tambor, ó. 25, 26, 27, 28, ó, 29 e 30. É esse traço aqui, ó, que faz com a bainha, 28. Então 0,20, 25, 26, 27, 28. Ora, turma, então é 50 mais 28. Então 50, 60, 75, 76, 77, 78. Opa, 78. Legal? 50, 0,50 mais 25, 75, 76, 77, 78. Ou 0,50 mais 0,28, 78. Segundo desafio, contando os traços inteiros. Estou vendo que eles estão aqui em cima: 15, 16, 17, 18, 19, 20. É porque 20, Daniel, tá só aparecendo 2 aqui. É porque o zero tá aqui atrás, né, gente? Mas esse cara é 20. E eu olhei pro zero do tambor, ele já passou aqui, ó. Então depois do 19, né, 16, 17, 18, 19 e meio veio 20. Então aqui, ó, vamos colocar 20, vírgula. E eu vou para depois desse 20, eu vou ver se tem meio. É óbvio que não, porque o 20 já está bem juntinho já da linha do tambor. Aí eu vou para o tambor. Quem é o tambor? 5, 6. 6 o quê? Centésimo. Então é 0,6. 20 milímetros e 6 centésimos. Terceiro desafio. Eu tenho 15, 16, 17, 18. Opa, não tem meio, então eu vou para 18, 15, 16, 17, 18. Não tem meio, tá? Se o zero chegasse aqui seria 18,50. Não tem, então eu vou para o terceiro passo, que é o tambor, que é de centésimo. 30, 31, 32, né? 0,32. Mas eu já tenho 18 aqui, vírgula, então é só colocar o 32. 18 milímetros e 32 centésimos. Quarto desafio. Opa, ainda 15, 15, 16, 17. Opa. E eu vejo que depois de 17 eu já tenho meio. Então eu tenho 17, vírgula. Quem é esse meio, né? 50. Aí você pega esse 50 mentalmente, ó, vem somando de baixo para cima. 50 com 20, 70, 71, 72, 73, 74, que é o traço que faz referência com a linha da bainha. Então 17,74 centésimos. Turma, muito fácil. Tenho certeza que vocês estão entendendo isso aí. Quinto desafio. Observem o instrumento primeiro. Se você contar os traços inteiros, nós temos 5, 6, 7. Aí você vem aqui, ó, 7, vírgula. Depois do 7, você tem que ver se tem meio. Se não tem, você vai para o tambor, que é o centésimo. 25, 26. 7,26. Opa, deu alguma coisa errada, porque quando dá certo aparece logo a gaivotinha. Mas vamos olhar para o instrumento para ver qual foi o nosso erro. Pensando bem. Ah, turma. Observem aqui, ó. Eu tenho uma informação no instrumento que está 50-75. Significa que este instrumento ele só mede peças a partir de 50 milímetros, ou seja, ele já está aberto 50 e ele vai até 75. Neste caso, alguns fabricantes já colocariam o 50 aqui como considerando o traço inicial, mas não foi o caso aqui desse simulador. Então, como isso não ocorreu, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar o zero já como 50. Vou apagar aqui e vou contar então. Eu tenho aqui 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Então eu tenho 57, vírgula. E o tambor 26.
Beleza? Então fiquem atentos, tá? Porque a contagem ela sempre é de zero, mas observem aqui no arco dele se ele é de 0 a 25. Se não for, aí o que iniciar aqui você tem que somar com o que está aqui. Ou você conta direto, ou você faz a soma, né? 50 mais 7,26, 57 milímetros e 26 centésimos. Eu gostei disso. Vamos fazer mais um? Vamos lá, olha aí. Então já sabemos que há uma pegadinha na leitura desse instrumento simulador aqui. Assim como acontece no real, você está medindo, mas você tem que observar. Só que no real você já vai ver o instrumento aberto, né? Aqui a gente não consegue ver isso. Mas eu vejo aqui, opa, ó, 225. Então esse instrumento ele começa a medir a partir de 225 milímetros, que vai até 250. Observe que a diferença de 25 para 50 é de 25 milímetros. Por quê? Porque os instrumentos eles são de 25 e 25. Então eu tenho 225, né? 230, 235, 240, 245, 246. Aí você vem aqui, ó, 246, vírgula. Eu não tenho meio, desconsidero e vou para o tambor. 35, 36, 37, 38. 246 milímetros e 38 centésimos. Você pode fazer assim também. 225, né? Aí tem 20, 21,38. 225 mais 21,38 dá 246,38. Beleza? Então não esqueça desse detalhe. Se é de 0 a 25, aqui tu começa com 0 mesmo. Se for a partir de 25, 50, 75, 100, ou esse aqui que é 225, você tem que contar com ele e o que está aberto. Perfeito? Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer uma simulação com nônio. Olha só que legal. Esse vamos até 5, tá? Eu acho. Então, continuando aqui, ó. Agora observem que o instrumento tem nônio. Então, eu tenho bainha, tambor e nônio. Então, o primeiro passo é ler os traços inteiros. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 15. Eu conto esse? Não, porque esse aqui é meio. Os inteiros são sempre os maiores. Olha só que facilidade. 15, 16. Então, eu venho aqui, ó. 16, vírgula. Após o 16, eu estou vendo um traço aqui, que é meio. Porém, você tem que observar muito bem o instrumento. O zero ele está aqui, aqui a linha da bainha, e o zero está lá em cima. Significa que a informação aqui que só vai completar o meio quando este zero chega aqui. Só que ele parou. Então este meio não está valendo. Ele é zero. Então eu tenho 15, 16 e eu tenho o que coincidiu aqui, ó. Aliás, não coincidiu, né? É o traço que está abaixo da linha da bainha. Então aqui é 45. E o nônio quem é? 4, 5. É só acrescentar à direita. 16 milímetros, 455 milésimos de milímetro. Por que milésimo? Porque o instrumento é de nônio. Vamos ao próximo desafio. Agora eu tenho 5. Vamos contar os inteiros, tá? São os maiores. 5, 6, 7, 8, 9. Então eu já tenho 9 milímetros. Então, depois do 9, será meio. Não tenho meio. Então, desconsidera. Aí eu vou para o tambor, que é o centésimo. 20, 21, 22. O instrumento é de 3 casas. Aí eu vou ver quem é o nônio. É o 6. É o 6 que está coincidindo aqui, ó. Não interessa quem é. Só sei que é o 6. Acrescenta aqui à direita. 9 milímetros, 226 milésimos. Show de bola. Mais um desafio. Olhei aqui, 0 a 25, então vou contar normal. 20. Não precisa eu contar, né? Porque aqui desde o 0. Porque ele é numerado de 5 em 5. Então eu tenho aqui o 20, que é o traço cheio. Conto esse? Não. Sempre os traços maiores, que é o primeiro passo, é os inteiros. 20, 21, 22. Opa, então aqui eu venho 22, vírgula. Depois do 22 eu tenho um meio, que vale quanto? 0,50. 50 com 30, 80. Então é 0,80. Eu já tenho vírgula aqui, ó, acrescento 80.
que é 50 mais 30. E o nônio, só acrescenta a direita, que está me dizendo aqui que é o 8. 22 milímetros, 808 milésimos. Que legal. Quarto desafio. Olhei aqui, ó, 0 a 25, instrumento com nônio. Então tenho 15, 16, 17, 18. Opa, 18 milímetros. Vírgula. Aí eu tenho aqui, ó, 16, 17, 18. Tem meio? Tenho. Esse meio vale quanto? 50, né? Que esse meio foi quando este zero aqui do tambor passou aqui, ó. Ele passou aqui e ficou uns traços para cima. Então é 50 mais 55, 56, 57, 58. 59 está um pouquinho em cima, tá vendo, gente? Então não considera, sempre o traço de baixo. Então 50, 55, 56, 57, 58. E o nônio é o 9, só acrescentar à direita. 18 milímetros, 589 milésimos. E o nosso último desafio, ou não? Vamos ver, né? Olha, já sabemos dessa manha. Esse instrumento já está aberto a partir de 225. Então eu tenho 225 mais 5, 230. 231. Opa, 231,5. Tem 232? Não, porque o zero está aqui em cima. Então não completou mais meio, então não completou esse traço inteiro. Então eu tenho 225, 200 mais 5, 230, 231. Então tem 231, vírgula. Esse 50 aqui, né, mais 40, 90, ok? Então 231,90. E quem é o nônio? 3. 225 mais 5, 230. 231. Não tem outro passo inteiro, então para aqui no 231. Depois desse inteiro tem um meio, que é 50. Mais 40, 90. E o nônio, 2, 3. Acrescenta a direita. Eu gostei disso. Vamos para mais um desafio. Olha aí. O instrumento está aberto a partir de 75 milímetros. Então eu tenho 75 mais 10. Tem quanto? 90, não é isso? 75, 80, 85. Então, muito cuidado a fazer essa contagem, porque o 10 significa que é 10, mas aqui é 75. Então 75 com 10, né? 85, ok? Então 75, pô, 90. 75 com 5, 80. Com mais 5, 85. Beleza? 75 com 5, 80. Com mais 5, 85. 86, 87, 88, 89, 90. Então eu tenho 90, vírgula. Olha, por que 90? Porque é 75. Aí você vem contando, ó. 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Observe que eu estou contando só os traços inteiros, os maiores, né? Então aqui dá 90. Esse tá interessante. Se aqui, aí deu 90. Depois do 90, esse tambor girou, girou, girou. Aí parou aqui, ó. Zerou. Zerou. Se ele zerou, ele completou meio. Então é 90,50. Quando o instrumento é de nônio e coincide aqui, ó, o nônio que coincidiu você vai considerar o zero, tá? Então você acrescenta zero à direita. Então 90,500 milésimos. Então 75, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, vírgula. E aqui é 50. Zerou 50. E o nônio, zero. E quando aqui dá exato, será sempre zero na última casa. Vou fechar mais um desafio para ficar legal. Então eu tenho 225, tá? A partir de 225. 230, 35, 240, 41, 42, 43, 44. Então eu tenho
244, vírgula. Depois eu tenho mais meio aqui, ó, vírgula 50, né? 50 mais 25, 75, 76, tá? 50 mais 26, 76. Aí você vem 76. E o nônio, ó, 7. Ok, pessoal? Não tem mistério. Tenho certeza que vocês aprenderam, né, esse instrumento, que eu acredito que tenha sido muito mais fácil que o anterior, apesar de que o anterior também é muito fácil. Por favor, se não entendeu, vejam o vídeo, revejam. Na última parte aí da videoaula, eu acredito que está bem mais próximo do entendimento de vocês, tá? Tá bem passo a passo. Muito obrigado então, turma, por acompanhar esta aula, acreditar aí no nosso trabalho e dizer que é muito bom estar com vocês, e com certeza estaremos numa próxima aula, né, o mais breve possível, presencial. Muito obrigado. Tenham todos, né, um excelente dia, uma excelente semana. Tá? Façam os exercícios de micrômetro sistema métrico, tá? Referente a esta aula. E na próxima semana é aquele mesmo esquema. Vou colocar o exercício de micrômetro sistema métrico. Tenho certeza que vocês já estão fazendo o exercício anterior, tá? Que é o sistema inglês milesimal, que eu deixei um exercício para vocês fazerem. Da mesma forma, vou fazer com esse. Vou colocar exercício referente a essa disciplina de hoje do micrômetro sistema métrico. Beleza, pessoal? No mais, muito grato pela atenção de vocês. Que Deus abençoe. Escola Técnica Sandra Silva, professor Daniel Alves. Muito obrigado. Bons estudos.